Então, eu pedi para os irmãos ficarem de pé e abrirem suas Bíblias lá em Gênesis 17, do 1 ao 5. Né? Gênesis, né, o livro, né, que descreve a criação, onde todas as coisas foram criadas, inclusive a família. Então, aprendemos muitas coisas ali, né, dos princípios que Deus tem para nós. Gênesis 17, 1, 5. Diz assim, eu creio que os irmãos já acharam, né? Gênesis é o primeiro livro. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Amém? Amados, agora um momento que é muito importante para mim. Geralmente eu sou um antes desse momento, sou outro depois. Vocês podem colocar a Bíblia na cadeira e peço assim a intercessão dos irmãos. Né? Vocês sabem que como vocês, eu também sou pó, né? Viemos do mesmo lugar, vamos para o mesmo lugar, né? Nossa carne, né? Mas Deus soprou o Espírito em nós, né? E a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? O que faz diferença, né? O nome dessa pregação é Pais criam filhos para serem pais, né? Então, Deus tem um propósito conosco, amém? Vocês podem estender a mão sobre mim, por favor. Orem, né, vocês também. Eu vou estar aqui falando umas palavras, mas usem as suas, com certeza o poder vai ser maior. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui, Senhor Deus. Pela oportunidade de aprender mais contigo, Senhor. Pela oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Mas isso, Pai, como o pastor Anderson falou, não vai fazer diferença se nós não colocarmos em prática, Pai. Ajuda-nos, Pai, a não sermos apenas ouvintes, Senhor Deus, mas sim sermos praticantes, Pai, daquilo que vai ser ministrado aqui. Tua palavra nos mostra que nós somos responsáveis pelos nossos filhos, Senhor Deus, e também prestamos contas deles, Senhor Deus. Pai, nos ajuda, em nome de Jesus, Pai, a largar nossa tenda, Senhor Deus, a firmar nossas estacas, Pai, a proteger nossa família, Senhor Deus, dos ataques do inimigo, Senhor Deus, porque ele não descansa, ele está sempre ao derredor, Senhor Deus. Mas o Senhor, como bom pastor, Pai, que coloca as ovelhas no seu aprisco, Senhor Deus, o Senhor quer que nós aprendamos contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a realmente, Pai, irmos à frente, Senhor Deus, e lançarmos nossos filhos como flecha mais à frente, porque o seu próprio Filho disse que obras maiores faríamos, porque somos filhos teus, Senhor Deus. Somos filhos teus e essa é a sua vontade, Senhor Deus, que obras maiores façamos, Senhor Deus, porque os filhos, Pai, são como flecha na sua aljava, Pai, e eles podem ir além do que nós vamos, Senhor Deus. E não há sucesso, Pai, sem sucessor bem-sucedido, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazermos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai, bem feito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Pai. Amém. Glória a Deus, podem sentar. Então, é muito interessante, né? A vontade que Deus tem, de que sejamos pais. Olha só quantas vezes, né, Deus tentou executar o seu plano até conseguir de uma forma definitiva, até conseguir uma aperfeiçoação perfeita. Né? Esse plano começa lá em Adão e Eva, né? Gênesis 1:28 diz assim, né? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, seja fecundo, multiplicai. Para Noé, assim que Noé saiu da arca, lá em Gênesis 9:1 diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E observe, né, que mesmo quando Deus acabou o mundo e continuou com o seu plano, ele continuou com o plano de multiplicar-se pela terra através dos seus filhos. Para Abraão, né, como a gente acabou de ler lá em Gênesis 17, 5, 6,
Abraão já não será seu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. E tem várias passagens que a gente vai ler, né? Às vezes eu sei que não vai dar tempo para os irmãos abrirem a Bíblia, né? Aqui é mais o início, a introdução da pregação, mas às vezes a gente pensa muito, né, como a promessa tendo sido para Abraão, mas a promessa também é para as mulheres. Olha só que tremendo lá. Sara, em Gênesis 17, 28, 29, diz praticamente a mesma coisa do que foi dito para Abraão. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis e povos de povos procederão dela. Amém? Amém, mulheres? Amém, mães? Deus, desde o início, né, como a gente tem falando, né, tem esse plano de muitos filhos. Olha lá para Jacó. Jacó, em Gênesis, cujo nome foi trocado para Israel, em Gênesis 35, 10, 11, diz: Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. Aí esse povo, né, se rebelou, né, e tal. Olha só como é que Deus quase mudou de ideia. Só não mudou porque Moisés, né, intercedeu pelo povo. Mas olha só o que Deus chegou a pensar. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que eu acenda contra eles meu furor e os consuma. E de ti farei uma grande nação. Deus nunca desistiu do seu plano. E aí, com certeza, esse plano se cumpre da forma perfeita, né, em Jesus. Lá em Mateus 28, 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, olha, amados, a importância que Deus faz, né, a paternidade, a gerar filhos que serão pais. E pensando sobre isso, né, até na torre de oração, né, Deus me deu algo que eu creio assim, né, que foi uma revelação, mas não assim, né, não é uma nova doutrina, irmãos, é apenas uma comparação de como o plano de Deus, né, sempre foi o mesmo. Olha só que interessante. O que ele começou na antiga aliança, né, se realiza efetivamente na nova, que é nossa, que é a que vivemos, né? Então, observem, mais 2 slides, por favor. Então, observem uma coisa muito interessante, né? Abraão, considerado pai de nossa fé, né, gerou a Isaac, que é considerado o filho da promessa, que gerou a Jacó, né, cujo nome foi trocado para Israel, que dá o seu nome ao povo de Deus, né? E com isso foram geradas 12 tribos de Israel. Agora observem que coisa interessante, né? Se lembra-se, né? 3, né? A gente tem aprendemos com o pastor Anderson, é o número da completude, né? A Bíblia sempre fala, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas, aí vai passando os slides. Assim como Abraão é o pai da nossa fé, Deus é o nosso verdadeiro pai. E a Bíblia diz que o quê? Que a fé, né, ela é um dom de Deus. Então, Deus é o verdadeiro pai da nossa fé, né? A fé é um dom dele. E é muito tremendo porque, assim como o filho da promessa, né, era Isaac, né? E aí o próximo slide. Jesus, né? Qual era um dos títulos que Jesus mesmo se atribuía? O filho do homem, né? Lá em Isaías diz assim, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, Jesus é um filho também da nossa promessa. E é muito tremendo, porque assim como Abraão virtualmente matou Isaac, né, porque Deus pediu isso para ele, né, Abraão virtualmente matou Isaac, olha só que interessante, né? Olha o que afirma lá em Gênesis 22, no capítulo 22, se alguém quiser abrir aí, pode ter tempo. Vou pedir só para algum irmão fazer um favor, pegar ali a força e ligar aqui para mim, que a bateria do laptop está sendo consumida aqui. Obrigado, Diego. Isaac, o filho da promessa, foi virtualmente morto, né, por Abraão,
né? Foi uma atitude que o próprio Deus pediu. E olha só a consequência da atitude de Isaac. Eu acho que pode desligar o retorno aqui, ou esse ventilador aqui. Pode, Adonai? Pedir para os irmãos aqui da logística aqui darem uma olhadinha. Não, tem uma tomada aqui, ó. Eu vou desligar o retorno, tá? Obrigado. Gente, eu não entendo disso aqui não, mas... Então, assim, gente, a Bíblia afirma que em Gênesis 22, 15, 18, que por causa da atitude de Abraão, a sua descendência seria multiplicada. Né? Gênesis 25, 15 diz assim: Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra. Amém? E de forma similar, lá em Isaías 53, 10, 11, o que se fala sobre Jesus, né? Fala algo que você vê exatamente que Deus, né, provocou a morte do seu filho. Não só provocou, como agradou. Né? Parece isso assustador para nós. Diz assim, Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. E verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as suas iniquidades levará sobre si. Né? Abraão, nesse momento, ele diz algo muito interessante, no momento do sacrifício. Ele diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. Né? Quem é o cordeiro de Deus? Né? Quem é o filho de Deus? Então, Jesus, né? O filho do homem, né? Que se nos deu, né? Que se nos deu. Um filho se nos deu. Ele mesmo se nos deu. E Jesus fez uma promessa. Né? Jesus fez uma promessa que quando ele fosse, o que ele deixaria para os discípulos? Né? Espírito Santo. E da mesma forma que o nome Israel dá nome à nação, né, dos hebreus, o Espírito Santo é o nosso selo. Né? Da mesma forma que Jacó impetrou aquelas bênçãos, né, sobre as 12 tribos, né, distribuiu aqueles dons e tudo, o Espírito Santo também tem essa função. Né? Então, nós somos, né, pela fé, né, filhos, né, de Abraão, né, Isaac e Jacó, mas verdadeiramente, né, e pela fé também, claro, filhos de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Né? Então, isso é uma observação assim, bem, né, interessante, amados. Não é uma doutrina nova, é apenas uma comparação, uma ilustração, né, de como a vontade de Deus, né, ela se cumpre com perfeição, né, em Cristo. E aí, mais um slide, né, os 12 discípulos e a sua descendência, né, obviamente, né, diretamente ligada às 12 tribos de Israel. Bom, então, aí pode ir para o slide que é: filhos são uma alegria dada por Deus. Dois slides depois desse. Então, por que a gente está falando sobre isso? Né? A gente vai entrar ainda na parte, né, da criação de filhos, mas para a gente entender o valor que tem isso para Deus. Né? O valor da multiplicação, o valor, né, de termos sucessores, né? O valor de termos discípulos também. Né? E filhos são verdadeiramente uma alegria dada por Deus. A gente consegue ver lá em Gênesis, né, Gênesis 33, 5, uma frase bastante interessante. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, né, no caso as mulheres e crianças, né, de Jacó, perguntou: quem são estes que estão com você? E aí Jacó responde: são os filhos de Deus que na sua bondade deu ele a esse criado. Então observe, né, que o filho é um favor de Deus, né? O filho é uma bondade de Deus. Salmo 113, 9 diz: ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Salmo 127, 3 diz que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, ou seja, é o seu presente. Ter filhos é ter mais motivos para dar, não é verdade? Quanto mais filhos você tem, mais vai ter boca para alimentar, presente para dar, momentos para dedicar, né? E a Bíblia nos diz que é mais aventurado o quê? Né? Dar do que receber, né? É interessante que é uma palavra que não consta, né, no evangelho, nos evangelhos, né, nos quatro evangelhos, mas lá em Atos dos Apóstolos, né, Atos significa o quê? Atitude, né, em Atos 20, 35, é que é mencionado que Jesus teria falado isso: mais bem-aventurado é dar do que receber.
Provérbio 13, 22 diz o seguinte, diz que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositado para o justo. 2 Coríntios 14 diz, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. Paulo falando, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Mas aí, né, a principal herança que deixamos para os nossos filhos, né, é claro que aquilo que, né, a traça corrói, né, os bens, né, também, né, são importantes, né, com certeza. Mas a principal herança que nós deixamos para os nossos filhos é aquilo que a traça não corrói. Com sabedoria, você consegue, vamos dizer assim, adquirir dinheiro? Sim. Mas com dinheiro, não necessariamente você consegue adquirir sabedoria. Então, a preocupação dos maiores nomes da Bíblia, nas últimas palavras, né, na iminência de suas mortes, né, tem um errinho na eminência, mas é iminência, né, de suas mortes, são os filhos e os discípulos que ficam. Você vê isso nas últimas palavras de Jesus, nas últimas palavras de Abraão, de Jacó, de José. Né? Eu estava lembrando até, né, tem, né, uma dessas historinhas, né, de judeus, né, porque dizem que o judeu é um povo assim, né, bem, enfim, segura mesmo o dinheiro, né? Então tinha um pai, né, no momento da sua morte, né, e pediu para chamar os seus 3 filhos, né? Aí veio o primeiro, né, Jacó. Aí quem está aí, né? Oh, Jacó, você foi um bom filho e tal. Aí tinha 3 filhos, veio o segundo filho, né? José, oh, José, você foi um excelente filho e tal, não sei o quê. Aí, e Ismael? Ismael está aí? Aí quando chegou Ismael, tá aí sim, o pai no leito de morte. Mas quem levantou para cuidar da loja lá, gente? Que isso? Né? Então, com certeza, ninguém no momento da morte, né, vai se preocupar com os bens, vai se preocupar com os filhos, né, ou vai se preocupar sim com os filhos, não com aquilo que a traça corrói, enfim. Né? Então, o que a gente verdadeiramente deixa, né, para os filhos, né, são os legados bíblicos, né? Aquilo que Deus manda a gente inculcar sobre a cabeça dos nossos filhos. É triste quando a gente vê alguém que vai, né, e não deixa um filho, né? Ou alguém que não tem ninguém para passar aquilo que recebeu. Você vê uma coisa interessante, né? Paulo, por exemplo, ele não teve filhos, né? Obviamente, né, ele decidiu ser celibatário, mas ele não teve filhos mesmo, né? Ele, na verdade, escolheu ter filhos, né? Ele escolheu ter filhos, ele escolheu ter discípulos, porque ele sabe que isso é a vontade de Deus, que nós, de alguma forma, nos multipliquemos em outros. Uma coisa muito interessante que eu estava vendo numa pregação do pastor Aloísio é que, quando os apóstolos enfrentam um problema lá com as viúvas, né, que estão querendo lá a cesta, né, e não estão conseguindo e tudo, aí o que os apóstolos falam? Olha, nós precisamos nos dedicar ao ministério da palavra, etc. Escolhe aí bons homens, né? Ó, espero que quando chegar no céu os apóstolos não briguem comigo, não. Foi o pastor Aloísio que falou, tá? Mas escolham aí bons homens, né, que saibam, né, tomar essas decisões, etc, etc. Mas Paulo, quando precisava escolher alguém, ele não precisava assim, né, escolher de repente pessoas que não conhecia. Ele escolhia discípulos, né, enviava lá o Timóteo e tudo. Então isso mostra, né, a importância que é você ter filhos, cuidar bem. Os filhos são verdadeiramente, como a palavra diz, nessas flechas que você lança. E eu creio que não é à toa. Por que Paulo, né, aparentemente foi o apóstolo que mais multiplicou? Né? É o apóstolo também que mais tem cartas, né, aos seus discípulos, né, porque ele tinha quem escrever, ele tinha quem cuidar. Né? Existe um episódio em que Paulo, por exemplo, fala para Timóteo, olha, meu filho, toma vinho aí que faz bem, né, para sua dor no estômago. Né? Então, quer dizer, ele tinha aquele cuidado de pai. E uma coisa interessante também, né, está lá ó, em Atos 16, 1, 2, que conta a história de Timóteo. Né? Então, olha só que interessante, a importância, né, do que os pais deixam para os seus filhos. Atos 16, 1, 2 diz assim, chegou também a Derbe, isso foi quando Paulo conheceu Timóteo, né? Chegou também a Derbe, né, quando os discípulos. Né? Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bons testemunhos os irmãos em Listra e Icônio. Aí, sobre esse mesmo Timóteo, lá em 2 Timóteo 1,5,
Diz assim, olha, Paulo, né, falando a Timóteo, né, uma carta para ele. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, olha só que legal. Timóteo também tinha, né, apesar do pai ser grego, e aparentemente não estar envolvido, né, na criação ali crente do Timóteo, mas sua avó e sua mãe, né, sua avó e sua mãe ministraram a palavra. Isso fica confirmado lá em 2 Timóteo 3,15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então aqui a gente começa a ver uma da principal, mais importante condução que nós devemos fazer ao nosso filho, que é levá-los, né, a Jesus Cristo. Então, uma coisa interessante, né? Então a gente vê que os filhos, eles recebem a herança dos pais. Mas para valorizar a nossa herança, isso é muito interessante. Para que o filho valorize a sua herança, o pai deve mostrar para ele que aquilo foi conquistado com esforço. Não é verdade? Ontem, né, no curso de coach, né, teve um vídeo, né, que falava um pouco sobre isso também. Né, como você dá valor, né, quando você conquista aquilo por esforço. Então, não é à toa que a nossa salvação foi conquistada por esforço. Então, nós devemos olhar, né, esse esforço, né, essa obra que Jesus fez na cruz e fazer valer a pena o sacrifício. Deus deu exemplo em Lucas 9,5. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, essa é uma herança também. Amém? Porque com isso nós vamos aprender. Nós vamos aprender a sermos mais felizes também. Como criar filhos que serão pais? E aí vem a parte, né, mais assim, prática dessa palavra. Né? Até aqui a gente está falando exatamente da importância que Deus dá a isso, da importância da participação dos pais na criação do filho, e afinal de contas, como fazer isso. A Bíblia diz claramente, né, a gente aprende pela Bíblia, e aqui uma coisa muito interessante, né, tem bastante assim, né, conteúdo, né, coisas que eu pesquisei, inclusive, né, grande parte está na nossa apostila, no curso, né, de família cristã. Então, numa manhã, né, nessas meia hora aproximadamente que a gente vai ter aqui, ou mais um pouco, né, nós vamos aprender coisas. Né? Mas a Bíblia nos ensina que elas precisam ser inculcadas. O que é uma pregação? Né? Um processo de pregação. Né? Um processo, né, onde você vai pregando até o prego entrar. Então, é muito importante que vocês também, né, continuem, né, entrem, né, quem ainda não fez, né, na próxima turma que abrir, entrem lá, né, com o professor Fábio, no Família Cristã. Tem sido, né, uma bênção, né, algo que toda semana você vai sendo lavado na palavra. Amém? Então, o objetivo dessa palavra é mostrar, né, a importância e alguns princípios. Né? A gente vai se concentrar nos principais. Primeira coisa, é importante a gente entender que a responsabilidade da criação dos filhos é predominantemente dos pais. Isso é uma coisa muito interessante. Outro dia eu estava vendo uma charge que me chamou a atenção. Mostrava assim, uma mãe e uma filha, e um filho. Uma mãe e um filho nos tempos assim mais antigos, né? E uma mãe e um filho nos tempos mais novos. No primeiro, a mãe estava perguntando assim para o filho, e aí, como é que foi no colégio? Você obedeceu à professora? Você fez tudo o que deveria ser feito? Você fez o seu dever de casa? No outro quadrinho, nos tempos modernos, a charge dizia assim, e aí, filho, a professora cuidou direitinho de você? Né? Você foi bem tratado lá no colégio? Te trataram bem? Então, isso mostra uma mudança, né, de paradigma que tem acontecido na nossa sociedade. Né? Os pais, assim, né, esperam que a responsabilidade, né, de educação dos filhos, né, seja da escola. Né? A escola é que tem que fazer, né, acontecer. Né? Então, isso é um perigo. Né? Isso é jogar a responsabilidade para o mundo. A gente vai falar sobre isso. Né? Deus assim, me deu uma revelação também aqui na palavra muito interessante. Né? A gente vai chegar lá daqui a pouco, sobre como é urgente a nossa tarefa. Deuteronômio 1:31 diz assim, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva ao seu filho,
por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a esse lugar. Então, nós vemos que lá nos Hebreus, o que a palavra está dizendo aqui? Né? Que Deus levou o seu povo ao deserto como filhos. Né? Provérbio 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amados, qual é o caminho, a verdade e a vida? Jesus, não é isso? Joel 2:28, que eu creio que até o versículo que o Fábio se inspira, né? É esse, Fábio? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Crianças podem ser cheias do Espírito Santo. Amados, você tem assim orado pelo seu filho quando ele está dormindo? Você bota a mãozinha na cabeça dele: Senhor, enche ele da sua bondade, do seu espírito, do seu cuidado. Gente, isso tem muito poder. Um pai tem uma autoridade assim poderosa sobre os filhos, sobre a ministração que faz sobre eles. Amém? Isso faz toda a diferença. E também assim inspirado, né, dentro, né, do curso Família Cristã, sobre as 4 responsabilidades, as 4 áreas de responsabilidade dos pais, né? Eu trouxe aqui algumas coisas interessantes que estão na própria apostila, mas algumas revelações, algumas ministrações, algumas histórias, né, que Deus me deu e eu trouxe aqui também para contar. Através de um amor incondicional, devemos ministrar sobre os nossos filhos em 4 áreas na criação deles. Essas áreas são o seguinte, olha que interessante. A gente vai destrinchar isso. Mas se você puder constantemente ficar se lavando e pensando, será que eu estou sendo, né, vamos dizer, na sua oração, né, de manhã, né? Eu gosto assim, né? Às vezes, é claro, nossa oração pode mudar, mas eu gosto na oração de manhã ter um padrão, né? E aí, quando pensar nos seus filhos, seria muito legal, né, de pensar, tem sido um bom exemplo para ele, eu tenho instruído a ele, eu tenho dado disciplina a ele, eu tenho dado carinho, amor a ele, né, aos meus filhos, né? Isso aqui a gente vai destrinchar em como fazer isso. Mas se você pensar nisso aqui, com certeza o Espírito Santo vai falar com você sobre as áreas que você ainda precisa melhorar. Uma ilustração interessante, né? Muito legal, na verdade. Deus me mostrou algo bem especial quando a Maria estava nascendo e agora também com a Alice. Eu já contei essa história, eu creio que alguns irmãos conhecem. Mas quando a Maria estava ali dentro da barriguinha da mãe dela, ela estava no mundo dela. Assim como nós aqui também estamos no mundo. O mundo ali dentro para ela era um mundo limitado, né? No caso dela era um mundo escuro, um mundo onde ela não sabia o que tinha do outro lado, não sabia o que tinha do lado de fora. Da mesma forma que nós vivemos nesse mundo e não sabemos, né, o que tem, né, do outro lado, o que nós vamos encontrar. A gente ouve falar sobre isso, mas Deus fala aos nossos ouvidos. Da mesma forma que, quando a minha filha estava na barriga, podia falar com ela, como posso falar hoje com a Alice, posso, né, falar ao ouvido dela: filha, papai te ama, filha, papai está te esperando, filha, papai está te preparando um lar, um lugar, como Deus também fala para a gente. A noção de mundo dela é uma noção completamente limitada. E é interessante porque, se eu quisesse rasgar, né, eu quero ver minha filha agora, o que eu ia fazer com minha filha? Eu ia matar minha filha. Se Deus também quisesse, né, rasgar os céus, o que a palavra diz, né, sobre isso? Que a glória dele nos consumiria. Então, é uma situação muito semelhante. A Bíblia fala que, assim como também eu estava preparando, né, um lar ali, estou preparando agora mais uma caminha, né, para Alice, Deus também prepara uma morada para nós, né? Deus fala, né, Jesus fala, né, que a casa do meu pai tem muitas moradas. Ele prometeu que vai preparar, né, para a gente. Isso é uma coisa muito interessante, para a gente entender que aquilo que Deus faz com a gente, né, a gente também, né, faz com os nossos filhos. Então, exemplo, instrução, disciplina e carinho, como é que a gente aprende a dar? Com a própria Bíblia. O exemplo, os filhos imitam os próprios pais. Então, olha só, é natural isso. Amados, a Maria estava pegando assim vários biscoitos e botando na boca assim, né? Aí aquela, que isso, menina, não faz isso, não sei o quê. Filha, poxa, não faz isso. Aí a Carla falou para mim assim, né? Bruno, ela faz isso porque você faz. Misericórdia, gente. Misericórdia, confessando aqui o pecado.
é fato isso, né? O filho ele vai imitando o pai. Eu também, né, fui falar assim, uma palavrinha um pouco mais assim, né, exortadora assim com a Carla. E aí não é que a Maria foi lá e também Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí eu peguei a Maria e falei, filha, aí até assim, a Carla tava, né, tinha a sua razão. Eu falei, filha, sua mãe tem razão, não faz isso, né? Isso eu faço e tal. Então a gente aprende também o que você deve fazer na frente das crianças, o que você não deve, né? Ainda bem que na hora assim, né, eu estava assim, né, vamos dizer, não estava assim na carne, porque se eu estivesse na carne, eu ia falar assim, isso mesmo, Deus está falando, fala através dos pequeninos e tal, né? Só que isso, amados, isso, se eu semear isso, se você semear isso, você não imagina que você vai colher do seu filho depois, né? Então, exemplo, o pai deve conduzir o seu filho ao lugar onde ele vai. Não é tremendo isso, né? Jesus, o que Jesus fez? O que Jesus está fazendo? Né? Jesus, né, nós somos filhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos filhos de Jesus também. Né? Ele é Deus. Ele está nos fazendo o que agora? Está nos conduzindo ao lugar onde devemos ir. A Bíblia fala que também lá, quando Deus guiava o povo pela terra prometida, né, ele ia à frente também, né, levando, né, o seu povo para a terra prometida. E a terra somos nós. A terra prometida somos nós. Olha só que interessante. Quando Jesus fala sobre a parábola das sementes, quem é a terra boa? Somos nós, não é verdade? Quem a Bíblia também diz que foi feito do pó, né, do pó da terra? Somos nós. O que é a terra prometida? Né? Para a gente é o reino de Deus. E onde Jesus fala que está o reino de Deus? Ele está dentro de nós. Né? Então, nossa condução aos nossos filhos deve levá-los também a esse lugar. E o exemplo, ser exemplo, é algo muito importante. E aí eu vou pedir para os irmãos, eu vou pedir para vocês projetarem aqui, 2 vídeos. 2 vídeos do filme Rocky Balboa, né, são vídeos curtos. O primeiro deles, Adonai, né, colocou aqui na vigília, que foi uma bênção, né, a pregação do Adonai, e aquilo me inspirou a trazer um segundo vídeo que é meio consequência daquilo. Amém? Então vamos ver o vídeo. Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe, esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Estão trocando gancho de direita. Balboa também bate. E agora a vez do Dixon. Ele está cansado de tanto bater. Nocauteia ele, Mason. O que você disse pro garoto? Não se trata da força com que você bate. Se trata de quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Levanta. Vai, levanta!
Rock! 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 E temos mais um confronto direto brutal. Rock deve ter sentido Como é esse. que é, Rock? Mexe as mãos! Faltam menos de 2 minutos. O público está empolgado porque Balboa se recuperou. Bate! Derruba ele! E ele pede para Dixon bater mais nele e continuar com a luta. Derruba ele! Vai, Rock! Tem que ganhar! Agora derruba ele. Eles estão trocando socos de novo. Balboa está tentando acertar qualquer coisa. É impressionante. Ganha, Rock! Ganha! É assim que nós devemos ser com nossos filhos, né? A gente deve mostrar que o esforço vale a pena. A gente deve mostrar que há aquilo pelo que se luta. Eu não sei se vocês sabem, o Sylvester Stallone, quando fez esse filme, ele, junto com o material, distribuiu um material para pregadores. Né? Esse filme, ele mostra lá uma das funcionárias dele lendo a Bíblia. Antes dele entrar do ringue, né, ele menciona, né, a Bíblia, quando diz, não é pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito. Né? Porque a força, né, a carne, ela é fraca, mas o Espírito, né, que fortalece. Às vezes você está ali quase assim desistindo, mas no Espírito você diz, não, eu vou continuar. Então nós precisamos ministrar isso para os nossos filhos. Jesus é um modelo perfeito, pois faz o que o seu pai faz. Olha só que legal. Então Jesus, ele tem um modelo perfeito e é um modelo perfeito. João 5,19 diz, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo de que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. O que Paulo, né, nos exorta? Né? Exorta, né, nós vamos dizer como filhos lá na frente. Né? Que nós imitemos a ele, né? Na verdade ele está falando, né, para aqueles que estão lá, mas a gente pode tomar isso para nós também. Imitemos a ele naquilo que ele imita a Jesus. Então, o valor do exemplo. Nossos filhos recebem o que fazemos, olha só que interessante, seja por herança, como a gente já viu, ou pelo exemplo. Deuteronômio 4,40 diz assim, guardai, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo sempre. Então, olha só que interessante. Você obedece a Deus, né? Te ordeno hoje para que vá bem a ti e aos teus filhos. Por que isso? Por que aos teus filhos também? Porque quando você faz, os filhos também estão recebendo, né, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está vendo. Não apenas por herança, né, do que você está semeando, mas também porque eles estão vendo o que você está fazendo. E aí o número 2, né, além do exemplo, a instrução, o ensino. Né? A instrução é a base fundamental para que você leve o seu filho a entender. O que a Bíblia fala? O meu povo perece, porque falta o quê? Conhecimento. Então, com certeza, é função do pai, a responsabilidade da mãe, não deixar que falte o conhecimento da verdade. Nossa responsabilidade é instruí-los na honestidade, no pudor, no asseio, modéstia, diligência, etc. Mas, como a gente acabou de ver, né, não adianta eu querer ministrar ao meu filho honestidade, e se, por exemplo, meu carro bater num outro carro, etc., e o outro motorista não estiver lá dentro, né, sair correndo para não pagar as coisas, né, não assumir ali o dano. Então, não adianta nada eu ensinar, né, eu falar e não ser exemplo. É responsabilidade dos pais desenvolver os seus filhos espiritualmente, né, fazê-los com que se tornem dóceis, que tenham boa disposição diante de Deus. É responsabilidade dos pais. Uma coisa interessante, né, eu acho que uma maior ofensa para um pai, uma das maiores talvez, seja
ouvi alguém chamando seu filho de mal educado. E quem é responsável pela educação desse rapaz? Não é ofensa para ele, né? É ofensa para o próprio filho. Outro dia, eu estava no estacionamento do Extra ali embaixo. Né? As palavras, né, também são terríveis, né? Estou lembrando dessa história agora. E aí eu vi uma voz feminina gritando assim, seu filho, né? E vocês imaginam o restante aí, né? Não vou, né? Aí quando eu olhei assim para trás, eu não acreditei. Era a mãe xingando o próprio filho. Eu falei assim, o que é isso? É uma autoflagelação? Não entendi assim, né? E Deuteronômio 6, versículos 6 a 9, diz assim, estas são as palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Olha só que interessante, né? A ideia, né, de Deus, lá desde o início. Tu as inculcarás, ou seja, essas palavras, a teus filhos, e delas falarás assentado à tua mesa, e andando pelo caminho, né, ensinando no caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre seus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amados, vocês sabem que o diabo, ele é mentiroso, roubador, entre várias outras péssimas qualidades, e ele também é um imitador. Vou ler um versículo para vocês, vou pedir para que, né, vocês vejam se é a mesma revelação assim, né, o Espírito Santo dá. O versículo 8 diz uma coisa interessante, olha só. Também a atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal nos seus olhos. Alguém se lembra, o pastor Anderson ministrou há pouco tempo, lá no livro de Apocalipse, algo que o diabo quer fazer semelhante a isso? Algo que ele quer também, né, colocar nas mãos e nos nossos olhos? Eu não estou falando necessariamente, né, do chip, né, porque o chip é apenas uma materialização. Né? Vocês entenderem, né, o que eu estou querendo dizer sobre materialização, por favor, o próximo slide. O que é isso aqui? Isso aqui é algo muito interessante. É algo chamado tefilim. Né? Tefilim. Né? São judeus que estão usando um tefilim. E aquilo ali é simplesmente a materialização desse versículo. Né, de você ter a palavra de Deus, né, aquilo ali é uma fita, né, que geralmente vem com os trechos principais, né, da Torá e tudo. Aquilo é a materialização de se colocar a mentalidade, né, e na sua mão a palavra. É a materialização desse versículo aqui. E é interessante porque, quando a gente lê lá em Apocalipse, né, vamos até ler o trecho aqui. Pode passar o próximo slide, por favor? Aqui é mais uma instrução, né? O tefilim, em hebraico tefilim, né, se escreve daquela forma, com raiz na palavra tefilá, né, tem o significado de prece, é o nome dado àquelas duas caixinhas de couro, né, uma fica na cabeça, né, outra em outra parte, geralmente no braço, cada qual presa uma tira de couro animal, kasher, dentro das quais está contido o pergaminho com 4 trechos da Torá, em que se baseiam os usos dos filactérios. Né? Filactérios é aquela fita ali, que fica ali, que Jesus também fala, né, que os fariseus, o que eles faziam? Eles alongavam as longas e os seus filactérios. É aquele objeto ali, né, que eles alongavam para quê? Para aparecer mais. Né? E aí, 2 slides à frente, por favor. Não, perdão. É isso aí. O diabo, um antes. O diabo que tenta imitar a Deus em muitas coisas, ele também procura colocar dentro de nós, dos nossos filhos, o sistema desse mundo. A carne, o mundo e o diabo, isso é muito importante a gente ter essa noção, também são inimigos dos nossos filhos. Apocalipse 13, 16 e 17, que diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. É claro que assim como o tefilim é uma materialização, né, dos judeus para aquela palavra, né, o chip é uma mera materialização do que já está acontecendo. Né, o diabo querendo tomar as mentes e a força de trabalho também das nossas crianças. Né, a mente e as mãos. Ainda falando sobre instrução, voltando um pouco sobre esse assunto,
vou falar sobre isso, assim, mas não vou citar assim onde foi, etc. Né? Eu até citei isso no curso Família Cristã. 2 casos assim interessantes, né, que mostram como é que o diabo, se você não ficar atento com seus filhos, etc., esse mundo vai moldar os nossos filhos. O primeiro exemplo, a Maria ainda não tinha nascido, estava em casa lá, sem TV a cabo, eu não sei se a Carla tinha acabado de ver algum filme, etc. Eu tinha acabado de chegar às 5 horas em casa, vou na cozinha, etc. É a cozinha aquela americana que dá para ficar ouvindo a TV, né? Aí entrou lá uma novela aí, novela adolescente, né? De uma rede aí que vocês sabem. E aí, de repente, eu ouvi lá a voz do Léo Jaime, né? Que é um pai meio roqueirão lá, né? Que faz um papel lá. Pronto, falei. E ele dizia assim pro namorado da filha dela: o que aconteceu que vocês ainda não, né? Vocês ainda, todo mundo entendeu, né? Aí eu falei assim, não, né? Então aí eu falei assim, eu fui para a sala, a Carla também estava mexendo em alguma coisa, etc. Carla, foi isso mesmo que ele falou aí? Ele virou para o filho da namorada dele e perguntou por que o namorado da filha dele ainda não, né? Porque não, perdão, então eu errei, que na verdade ele falou para o namorado da filha dele. Tudo bem? Perdão, gente, perdão. Pastorão São escorre. Mas o que acontece? Gente, imagina só a gente deixar os filhos vendo isso. O que você acha que vai acontecer? Amados, eu não vou deixar minha filha comer lixo, não. Em nome de Jesus. Não vou deixar ela comer essa porcaria, não, gente. Amém? Então, nós temos que ter essa responsabilidade. E outro dia também, né, eu sempre trabalhei com... Né, trabalhei 7 anos, né, enfim, trabalhei, vamos dizer assim, somando aqui, dá 7 mais 4 mais 3, 14 anos. Né, eu trabalho há 14 anos, as 4 empresas que eu trabalhei nesses 14 anos, elas eram empresas do meio jornalístico, né, empresas de jornal. Mas no momento, que eu não vou falar qual, para ninguém saber desconfiar, se bem que eu falei lá no Nova Criatura, mas tudo bem, uma jornalista estava lendo uma notícia, né, porque o jornalista vai peneirando notícias em outros lugares para poder também utilizar, né, e tudo. E aí ela viu uma notícia assim com um título, né? Homossexuais têm maior probabilidade, ou muito maior probabilidade, de circulação de determinadas doenças entre eles, assim. O título era uma coisa assim, tá? Aproximadamente isso. Aí ela falou assim, não, mas esse título não pode, a gente não pode, né, com esse título. Aí eu fui entender, mas não é verdade isso? Não é um dado científico, né? Eu olhei lá, né, e tudo, é um dado científico, Por que vocês não vão botar assim? Não, porque isso aumenta o preconceito das pessoas. Isso aumenta o preconceito das pessoas. Aí eu falei assim, gente, mas olha só, uma vida pode ser salva, porque leu esse título aqui, olha, e vai, mesmo homossexual e tudo, vai lá, vai se cuidar, etc. Não, tem que botar o título diferente. Mas assim, olha só, imagina, uma vida pode ser salva, ainda que só uma pessoa leia seja salva, porque, sei lá, mudou de atitude, ou até mesmo, né, se protegeu, sei lá, mas, né, e tal. Amados, assim, o diabo não tá nem aí. Não está nem aí, entendeu, para a verdade, entendeu? É um sistema, e a mídia com certeza totalmente contaminada com isso, e essas meninas, depois eu fiquei sabendo que, inclusive, elas trabalharam em ONGs e tudo. Então, existe assim, um sistema ao redor, né, que está assim, né, se infiltrando, está assim, cercando todas, né, a política, a mídia. Então, assim, se nós não protegermos nossos filhos, se nós não dermos para ele bom conteúdo, boas coisas para ler, etc., o que eles leem, o que eles veem na TV, tudo manipulado por uma ideologia. Eu creio que todo mundo, assim, né, imagina, sabe isso, né, o jogo de interesses, etc., etc. Falando ainda sobre instrução, né, aqui uma passada bem rápida, áreas que merecem mais atenção dos pais. Realizar trabalhos e cumprir ordens, né, ao instruir os seus filhos, né? Ajudar outras pessoas. Então, o pai precisa instruir seus filhos a fazer isso, né, a serem menos egoístas, serem mais altruístas. Por quê? Porque isso faz parte do processo de amadurecimento da pessoa. Quem é o ser mais egoísta do mundo? A gente aprendeu com o pastor Anderson, é o bebê. Quem é o mais, né, altruísta? Jesus, né? E é claro, né, que também, né, a idade, etc., né, vai trazendo, né, a experiência, essas qualidades. Então, isso faz parte do amadurecimento dele. Concentrar-se nos estudos, resolver problemas e discórdias sociais, formar amizades, vencer a tentação, desenvolver um sentido de dignidade moral,
usar bem o dinheiro e o tempo, encorajar e permanecer no emprego, desenvolver um bom comportamento com o sexo oposto, né? Irmãos tratarem irmãs como irmãs, irmãs tratarem irmãos como irmãos, descobrir a sua vocação, né? Elogios, né? Boas atitudes na instrução também são muito importantes porque confirmam a instrução, né? Então, se eu instruir uma coisa ao seu filho fez, o elogio é importante, né? Jesus mesmo, a gente aprendeu com isso lá nas cartas de Apocalipse, ele elogiava aquilo que estava sendo feito certo, né? Ele elogiava aquilo que estava sendo feito de forma correta, né? Aí, indo lá para os versículos, Provérbios 22:15, olha só como é que a disciplina é algo importante, né? Agora a gente já está em disciplina. Eu vou pedir para vocês para ir lá para isso. Provérbios 22:15 diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afastará delas. Então aqui a gente está entrando no ponto 3, a disciplina. Já começamos falando logo sobre vara, mas disciplina não é só vara não, né? Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vai envergonhar sua mãe, né? Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que lhe quer bem. Então, olha só, isso aqui são alguns versículos, tem outros também, né? Mais à frente aqui, olha só, lá em Jó, né? Quando Jó está sofrendo, né? Isso aqui eu achei muito interessante. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, tudo bem que isso aqui é meio uma acusação, mas depois vocês podem ler lá no contexto. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz ferida, ele mesmo ata, ele fere e as suas mãos curam, né? Hebreus 12:11 diz: toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Para a criança também é assim, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Amém? E aí, entrando no assunto polêmico, que é o uso da vara. E aí tem uma história bem interessante, na verdade, uma história curtinha, de um guarda, né, que vê uma mãe, né, batendo no filho com a vara, e aí ele fala: ô, minha senhora, não faz isso não. Aí o que a mãe diz para o filho? Olha, se eu não fizer isso agora, quando ele crescer, provavelmente você vai fazer com o seu cacetete. Não é verdade? Então, às vezes, a gente fica, né, tem lei da palmatória, essas coisas, etc., né, mas para que esperar isso acontecer? Claro que a vara, né, é algo que vai se aplicar numa situação mais extrema. A gente vai ver sobre isso aqui, né? Então, a Bíblia menciona o uso da vara muitas vezes. O uso das mãos ou objetos pessoais não é adequado. Por quê? Porque a criança pode associar, né, a mão a algo, né, que faz mal. Pode associar, sei lá, a vassoura, como, né, já aconteceu com muitos aqui, não sei, ou as havaianas, né, também chinelo, como sendo, né, objetos que representam o mal na vida dela e tudo. Né, ver a havaiana ali passa até, né, enfim, longe. E aí, indo, né, o mais importante sobre isso é a gente entender quando e como usar a vara. Então, tem uma listinha, está mais à frente, lá, uma listinha numerada não, com letras, A, B, C, né, que a gente vai passar bem rapidinho, já estamos perto do final. Quando houver uma rebelião clara e quando a criança não acata uma ordem ou por qualquer outra ofensa séria, ou seja, você vai dando ordem para a criança continua, vai crescendo, você evita o máximo possível. Não tem jeito, tá bom, filho, vem cá, eu não queria, mas né, com a varinha. Teve até uma conferência da criança que a gente levou uma varinha para casa, não foi, pastor? Eu me lembro. Uma conferência da família que nós levamos para casa da criança, tadinha. Conferência da criança, levar a varinha para casa é maldade. Mas da família, a gente levou uma varinha para casa e tudo, né? Não se usa essa vara para faltas menores ou para corrigir erros nas crianças, né? Como, por exemplo, deixar as coisas cair por descuido, tadinha. Deve-se aplicar a disciplina sobriamente e sem ira. Os pais que disciplinam seus filhos irados transmitem seus sentimentos negativos, né? A boca fala e o coração está cheio. Se estiver cheio de ira na hora e transmitindo aquilo com a boca, etc., então, né, você vai estar ministrando não no espírito, mas na carne. É necessário acalmar-se antes de aplicar qualquer disciplina. A disciplina tem como objetivo corrigir a criança e não descarregar sobre ela os nossos desagrados. O objetivo principal da disciplina é ensinar os filhos a obedecerem seus pais quando eles se dirigem.
É assim que Deus deseja. Filhos, obedecei a vossos pais. As crianças sofrem muito quando seus pais não disciplinam corretamente. A disciplina justa alivia o sofrimento e libera o sentimento de culpa e do peso da consciência. O maior problema no ser humano é a rebelião contra a autoridade legítima. Os pais não devem permitir rebelião no seu lar. É responsabilidade dos pais livrar seus filhos de atitudes de rebelião. Né? E aí, alguns aspectos importantes sobre a disciplina. Né? O primeiro deles, Deus estabeleceu os pais como responsáveis. A gente leu ainda há pouco, né? Tem um trecho que vai aparecer ali em 1 Samuel. A gente leu, né, na verdade, algumas células, eu não me lembro se foi na célula, se foi aqui no culto, né, como ele foi responsável pela má educação de seus filhos, né, porque não os disciplinou. O pai é a figura principal quanto à disciplina, isso é importante. Né? Ainda que a mãe tenha disciplinar, o filho deve saber que ela conta com o apoio do seu marido. Isso facilita a tarefa da mãe. Imagina a mãe disciplina e o pai fala, não faz isso, não faz isso. Aí a criança vai, os pais, gente, isso não dá certo. Os pais têm que mostrar unanimidade na disciplina, ou seja, eles têm que estar unidos. Depois, se houver alguma coisa errada, eles vão e se resolvem, conversem lá. Mas na hora, eles têm que estar de acordo. Né? Para a criança entender que aquilo, né, foi baseado numa opinião de 2 testemunhos. Olha só, ela está até ministrando a palavra lá na frente. A mulher deve ter o cuidado para não contradizer seu marido e o homem deve respaldar sua esposa, especialmente na presença dos filhos. D. Os pais não devem proferir ameaça nem expressões de ódio, como a gente viu. Amém? A disciplina deve ser administrada imediatamente após a ofensa ou desobediência. Em alguns casos específicos, não quer constranger a criança na frente do supermercado, você vai dar uma disciplina, de repente, parcial ali, mas eu acho que não tem nenhum problema você falar, olha, em casa, né, vai, né, porque você fez isso em casa, vai, mas quanto mais imediato, melhor. Né? F, a disciplina deve ser com firmeza e decisão, com critérios estabelecidos, ou seja, ele deve saber por que está apanhando, né? Proporcional à ofensa e sem ir à amargura. Amém? A disciplina, o que deve ocorrer após a disciplina. Isso também é importante para que a instrução seja bem absorvida. Deve ocorrer a explicação, a criança deve saber por que foi disciplinada. O castigo, né, com a vara deve ser com a vara e proporcional à ofensa. Né? Isso aí também tem que acontecer. Né? A criança tem que sentir, depois que foi disciplinada, que o castigo foi proporcional. Agora eu apanhei muito porque realmente eu fiz uma besteira grande. Agora eu apanhei pouco porque foi uma besteira não tão grande. A oração também, então, olha, pede perdão a Deus, né? Levar ele a orar, ou então você orar junto com ele. Se for contra alguém também, você pedir para ele pedir perdão, que é o caso aqui. Olha, perdão, a criança deve saber que a partir da disciplina não há mais culpa pelo ocorrido e que ela deve ser que ela é amada pelos seus pais. Isso é muito importante, eu faço isso. Com a minha filha, eu falo, papai brigou com você, mas papai te ama. Aí abraço, né? E a criança é uma bênção, né? A criança rapidinho já perdoa. Reconciliação, isso significa reparar ofensas, pedir perdão, reconstituir coisas roubadas, voltar a amizades rompidas. Vai lá no coleguinha e devolve o brinquedo. Então, isso é muito importante. E aí, finalizando, o carinho. Né? Carinho é ser exemplo, dar instrução e disciplinar. Ser exemplo, da instrução e disciplinar são coisas que a gente deve fazer. E a gente deve fazer isso, obviamente, com carinho. Né? A gente acabou de ver que a gente não deve disciplinar com ódio, né? Mas até na sua expressão você deve assim estar lamentando. Né? Eu creio nisso. Você tem poxa, olha, filho, você fez isso e tudo, mas tendo que disciplinar. Nossos filhos têm sentimentos e carência afetiva. E quanto a sentimentos e carências afetivas, né? Queria mostrar um vídeo rapidamente, um vídeo de 2 minutos. Como demonstrar carinho e afeto que edificam. Nossa, pai, esse lugar é lindo. Não é muito caro? Hoje é uma noite especial. Eu acho que você merece. O que tem de tão especial? Jade te trouxe aqui porque quero te dizer como estou grato por Deus ter me dado você. Eu vejo minha filha se tornando uma linda jovem. E eu consigo entender como qualquer jovem ficaria atraído por você. Mas também quero que você saiba que, como seu pai, eu quero o que existe de melhor mesmo para você. Um dia vou te dar para outro homem. Eu quero que esse homem ame a Deus mais do que qualquer coisa. Porque se ele amar, então ele amará você. E eu sei como os jovens pensam. Eles querem ganhar seu coração, mas não sabem como valorizá-lo. Então quero fazer um acordo com você. Tá bom. Jade, se confiar em mim de coração,
e permitir que eu aprove qualquer jovem que quiser ter mais do que amizade com você. Eu prometo cuidar de você e te dar toda a minha bênção quando Deus nos mostrar o rapaz certo. Tá bom. Eu permito. Obrigado. Eu tenho uma coisa para nos lembrar dessa noite. Pai. Me dê sua mão esquerda, por favor. Pai, é de verdade. É sim. Vai usar isso até ser substituído pela aliança de casamento. Jade, eu te amo, querida. E a partir desta noite, eu quero tratar você como a jovem que você é. Pai, muito obrigada. Eu também te amo. Eu te amo. Mas o que aquele anel ele representa? Né? Ele representa o filme Corajosos. Né? O que esse anel representa? Ele representa, né, um carinho também. Né? O presente pode ser um carinho. Né? O carinho tem muito a ver com as linguagens do amor. Né? Tempo de qualidade, palavra de afirmação, presente, né? O toque físico, o serviço, né, que você faz aos seus filhos. Tudo isso é expressão de amor, expressão de carinho. Né? E o carinho ele se dá basicamente, né, com a expressão verbal. Existem, né, finalizando aqui, 4 formas básicas. Eu falei sobre as 5 linguagens de amor, que é um livro bastante interessante, né, vocês podem ver também, mas elas mais ou menos se incluem aqui dentro desses 4 princípios que estão aí no nosso curso. Né? A expressão verbal, né, você saber elogiar seu filho. Um outro princípio, né, os gestos carinhosos, né, você pegar, abraçar, né, dar afeto. Amados, se você não preencher adequadamente, equilibradamente, o tanque do amor dos seus filhos, qualquer migalha que eles encontrarem pela rua, eles vão querer. Então, isso é algo muito importante, a gente ter essa consciência. Amém? Então, o que aquele anel representa? Representa o seguinte, olha, né, tudo aquilo que ele fez, tipo, você vai, o que ele fala no final, né? Você vai usar esse anel até o dia do seu casamento, ou seja, você só vai tirar ele, né, ele vai ficar aí com você, ele vai ser lembrança para você. Só vai tirar ele e substituir quando alguém vier, quando alguém, que vamos dizer assim, seja o adequado, né, e tudo, vier para substituí-lo. Amém? É isso, né, que está sendo transmitido ali naquela mensagem. Outra coisa, né, a penúltimo slide, presentes criativos. Então, hoje a gente vive numa era, né, onde a pessoa acha que presente, você chega no final do ano e dá, sei lá, uma bicicleta, né? Só que o melhor presente que você pode dar para o seu filho é, com certeza, estar presente. Isso, para ele, é o que vai fazer diferença. Ele não vai lembrar dos brinquedos que ganhou na infância, etc. Ele vai lembrar dos tempos que ele ficou com você. Né? Mas presentes criativos, o que são? São presentes, né, que você, às vezes, constrói junto com o seu filho. Né? Ah, vou fazer um carrinho de rolimã aqui, sei lá, né? Uma coisa assim, vou fazer... às vezes faço lá com a Maria, pego massinha e fico, né, olha aqui o Minion, sei lá, olha aqui o bichinho, olha aqui a Peppa, né, fico desenhando com ela, né, dou um desenho para ela, enfim. Então, e não são caros, mas você pode ter certeza, às vezes aquilo vai agradar muito mais ao seu filho do que um presentão. Às vezes um presentão todo tecnológico, mexe naquilo e joga fora. Às vezes, né, como outro dia eu estava vendo o João Marcos, né, o filho do Marcos e da Melissa, estava com uma espadinha de plástico assim, aí o Marcos falou para mim, olha, não entendo, meu filho tem vários presentes, mas ele anda com esse aí, uma espadinha de plástico, de brincadeira e tudo, e tal, né? E também, né, para finalizar, valorizar com relação aos seus filhos as ideias deles, as coisas deles, né? Falar, poxa, que legal que você fez, filho. Caramba, você cuida muito bem, né? Quer dizer, tem a ver também com elogio, né? Com as coisas que ele tem, com as coisas que ele gosta. Aí ele gosta lá de um desenho animado, poxa, esse desenho é bacana, vou sentar aqui para assistir com você. Então, isso são formas de demonstrar carinho, amém? E para finalizar, a gente passou aí já um tempo aí, 10 minutos, perdão. Né, o conteúdo é bastante extenso, né, como eu falei, não se aprende, né, a criar filhos, né, numa hora ou numa manhã. Procurei trazer bastante coisas, façam, né, fazendo a propaganda aí, viu, Fábio? Depois a gente tá. Façam família cristã, com certeza vocês vão estar semana a semana, né,
se lavando, tendo a oportunidade, né, de inculcar essas coisas na cabeça, amém? Então, para finalizar, um vídeo, né, cujo nome é O Impacto do Exemplo de um Pai. Pai, você não sabe disso agora, mas eu estou te observando. Observando as coisas que você faz. Observando como você trata as pessoas. O modo como você trata a minha irmã, minha mãe. O modo como você vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a hora de escolher minha profissão e prover a minha família, a sua ética no trabalho estará na minha mente. O tempo que você passa comigo, mesmo fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que lutarei com a minha integridade e talvez eu não seja certo do que fazer, mas me recordarei de como você defendia aquilo que era correto, mesmo quando você podia ter orado para o outro lado. Algumas das escolhas que você está fazendo, eu também farei. Por favor, não tenha medo de mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. Eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Me mostrar como viver uma vida que não é segura, mas é boa. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que eu não saiba, ainda que você não saiba, né? Amém? Glória a Deus, amados. Vamos ficar de pé. Amém? Glória a Deus. Então, observe, né, que coisa maravilhosa que Deus nos colocou nas nossas mãos, né? Nossos filhos, né? Aquilo que nós realmente vamos, né, deixar. Aquilo que, né, é como se fosse um pedacinho de nós, é a nossa continuidade. Então, é com certeza daquilo que Deus nos deu para administrar aqui nessa terra. Aquilo sobre o qual nós temos a principal responsabilidade. Amém?